Boa tarde, galera. Eu sou a professora Silvia Patrícia e vou estar trabalhando com vocês na tarde de hoje as questões ambientais sobre tempo e clima, ok? Espero que vocês possam aproveitar esse momento. Você sabe a diferença entre tempo e clima? Essa é a primeira questão que eu quero colocar hoje aqui. Tempo e clima não são sinônimos. Na verdade, tempo e clima são coisas bem diferentes. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Então, nós podemos observar o tempo se modificando durante o mesmo dia. Então, pela manhã, você pode ter um tempo nublado, frio. Logo mais próximo ao almoço, o tempo já pode ter limpado, estar mais limpo. À tarde, de repente, o tempo pode aquecer e mais no fim da tarde, de repente, pode inclusive chover. Então, o tempo, ele varia o seu estado durante o decorrer dos dias, tá? Então, ele não é algo que fica estático. O tempo, ele está em constante transformação. Mas e o clima? O clima, ele é uma sucessão de tempos. Então, normalmente, a gente determina o clima de uma região, de uma cidade, de um lugar, analisando como que o tempo se comporta no decorrer dos anos. Normalmente, num período de aproximadamente 30 anos, a gente vai analisar como é o clima de um lugar. E aí você vai saber quais são as estações, quais são os períodos de seca, quais são os períodos de chuva, como que isso acontece, tá? Então, tempo e clima não são sinônimos, tá? São conceitos diferentes utilizados dentro da geografia. Mas, você já ouviu falar em mudanças climáticas? Se clima é algo que não muda e que a gente leva aí cerca de 30 anos para determinar o clima de um lugar, como podem ocorrer mudanças climáticas? O que é mudança climática? Bom, nós vamos falar hoje sobre as ações humanas que impactam o meio ambiente e conseguem alterar o clima de um lugar. Como que isso acontece? Isso pode acontecer, então, pelo aumento do efeito estufa, isso pode acontecer com o aquecimento global, isso pode acontecer com a diminuição das chuvas em um determinado lugar, ou então até mesmo o aumento das tempestades e dos temporais, a oscilação térmica, tá? Então, isso pode ser consequência das mudanças climáticas. Será que as ações humanas podem interferir, modificar o clima? Eu já falei que sim, né? Então, o ser humano, por meio do seu trabalho, tá? Ele pode impactar o meio ambiente. Ele pode sim interferir no clima, tá? Então, o uso dos combustíveis fósseis são um exemplo disso, né? O uso dos combustíveis fósseis podem fazer, então, com que haja um aumento do efeito estufa e, com isso, o aquecimento global. Ou então o desmatamento de áreas de conservação pode diminuir, então, a evapotranspiração, diminuir a quantidade de chuvas e, consequentemente, causar seca em uma área que antes era úmida. Mas e de que maneira você acha que isso acontece? Então, como que isso acontece? Isso acontece, então, quando o ser humano não atenta para as necessidades do meio ambiente e pensa só no lucro e só na vantagem própria. Tá? Então, isso pode acontecer por meio do desmatamento, por meio das queimadas, por meio da impermeabilização do solo, por meio do uso, né, daquele lugar de uma maneira inadequada.